Oi, gente. Hoje eu estou aqui com duas pessoas interessantíssimas. Já tínhamos feito um podcast individual de cada uma, mas o assunto bombou, teve muita procura, muito pertinente para o momento atual. E elas foram convidadas mais uma vez para conversarmos, cada uma no seu expertise, e fazendo uma conexão desse assunto. Uma é especialista em alinhamento de chakra e a outra é especialista em Feng Shui. E vamos ver agora essa interseção desses dois assuntos para que o resultado seja um benefício para quem mora, né? Beneficiar a casa e beneficiar quem mora. Então temos aqui Madissa Martins, Manuela Imbiruçu. Meninas, bem-vindas. Obrigada. Esse assunto nós já viemos abordando, né, como eu falei antes, desde o segundo semestre do ano passado. E acho que agora, esse ano, virou um boom esse assunto, porque aonde eu abro a internet, o Instagram, o que seja, esse assunto é pertinente. Hoje, fui para uma palestra, lançamento da Casa Cor 2026, e o assunto foi exatamente esse. Eu disse, gente, carimbou. Então, vamos aqui, vou começar primeiro por Madissa. Um cliente lhe procura com um desequilíbrio dos seus chakras. Como é a sua primeira investigação para ver como é que você vai conduzir o seu trabalho? Primeiro, boa tarde, né, Celeste? É sempre maravilhoso estar aqui com você. A energia, né? A gente chega e já sente, já tem essa troca maravilhosa. Nos outros episódios nós falamos sobre esse assunto, mas nunca é demais a gente falar sobre isso, né? Toda vez que alguém chega, me procura para fazer o alinhamento do chakra, a gente está falando aqui hoje, está aqui com Manuela, né? Que vai falar também sobre energia, e eu digo que energia é tudo, né? E o nosso maior templo, o nosso primeiro templo é o nosso corpo, e o nosso segundo maior templo é a nossa casa, né? Então, aqui hoje eu vou falar um pouco desse tema que é o nosso corpo, é o equilíbrio energético, e ela vai falar desse assunto que é casa. Então, quando um cliente me procura, a gente faz essa investigação, a gente faz uma anamnese, né? A gente vai procurar saber com detalhes o que ele está passando, porque todo mundo que chega, ele chega com algum problema, né? Ou é na área financeira, né? Ou é na área da saúde, ou é afetiva, enfim. Então, todos nós temos problemas, né? Então, energeticamente, as pessoas que chegam para mim, chegam com alguma questão dessas. E a verdade é que nós viemos nessa vida para essa alma amadurecer, né? Sim. Então, a gente tem os questionamentos normais, né? Claro. Tem que ter mesmo. E aí, quando esse consulente chega, eu faço essa entrevista com ele, né? E a partir dessa entrevista, a gente vai fazer a medição dos chakras. Eu trabalho com a placa radiônica, né? Sou mestre em Reiki, faço outros trabalhos, mas meu carro-chefe de trabalho é a placa radiônica, onde eu faço esse alinhamento, né? Então, através desse pêndulo e essas pedras, eu vou ali tendo um norte do que eu vou trabalhar com essa pessoa, né? Então, às vezes ele tem um chakra ali que está desalinhado e às vezes ele tem todos. Então, a gente precisa de mais sessões para poder ir fazendo esse trabalho gradativo até que a gente, né? Ele e eu, porque eu fico muito mais feliz do que quem chega, né? Que a gente consiga chegar nesse resultado. Então, inicialmente, é assim que acontece. Pronto. Aí você fez aquele trabalho de equilíbrio pessoal, físico e alma, né, da pessoa, vamos dizer assim. Mas você sentiu que ainda não deu o resultado que você queria. Então, você já tem as opções de buscar a terapeuta da casa, como é o caso de Manuela, pode se chamar assim, né? Sim. Porque quando eu estou fazendo ali o meu trabalho de alinhamento dos chakras, Manuela, inclusive tem uma parte que eu faço que é a medição do ambiente também. Porque, por exemplo, quando a pessoa chega assim, eu tenho problema de insônia, eu tenho muita dificuldade para dormir, eu tenho muitos pesadelos, enfim, várias questões. Então, eu falo,
nesse trabalho, né, que a gente vai medindo ali, eu falei, então vamos medir seu quarto, vamos medir a cama, vamos medir o travesseiro. Então, quando a gente faz isso com o pêndulo dá o resultado, né? Ele vai dar que está com interferência ou que está positivo, se está positivo está tudo certo, e aí a gente vai para outras questões. Então, quando isso já não compete mais a mim, que eu não consigo mais fazer, aí vem a indicação de um outro profissional que tem uma experiência só disso, né? Então ali eu só identifiquei, mas aí vem uma pessoa... Transfere a responsabilidade. Aí eu vou fazendo as indicações, tá precisando de um terapeuta, um psicólogo, tá precisando de um harmonia do lar, né? Então cada pessoa ela tem algumas questões específicas, eu identifico o trabalho ali, mas não fica só ali, é para além disso, né? Então, importante é ajudar o consulente, né? Com certeza. É ele encontrar os objetivos dele. Não, sem dúvida. E também, assim, na verdade, o ventre da mãe é nossa primeira casa, né? É verdade. Então, tudo vem justamente do corpo físico, né? Exato. E o que eu costumo dizer é que a casa reflete tudo que a gente sente. Exato. Né? E os animais também, né? Sim, os animais sentem isso também. Né? Gato, cachorro. Percebe, né? Com certeza, entendeu? Tem essa percepção, tem essa sensibilidade mais aguçada do que está sentindo em termos de energia, né? E plantas também, né? Exato. Plantas também. Eu já contei aqui, não me lembro se foi com você, um podcast, que uma pessoa visitou minha casa, depois que ela foi embora, os 20 caqueiros da área de serviço, não ficou um. Todas murcharam. Aí eu acreditei. Acontece. Tudo é energia. Tudo é energia. Entendeu? Então, assim, tem certos fatores que a gente faz toda uma análise, né? Então, assim, a partir do momento que Marta detecta esse sintoma dentro de um elemento físico, que é o espaço, né, em si, o quarto, então tem algumas coisas que a gente tem que observar, tipo, pegando o seu gancho do quarto, então, tipo, a gente tem que ver o posicionamento da cama, entendeu? Às vezes ela está encostada numa parede que passa toda a tubulação do banheiro, entendeu? É um quarto, é uma suíte, entendeu? Então, assim, como eu disse para você no outro podcast, a parte de toda a tubulação de água, ela tem uma associação com o corpo em relação aos vasos sanguíneos, entendeu? E a água tem a sensação das emoções também. Então, muitas vezes, o que passa nesses canos não são águas limpas. Então, a gente tem que sempre observar isso também. Entendeu? A questão do banheiro, às vezes dentro da suíte, a porta está fechada, né? Porque tem as energias também. O banheiro tem essa energia de você limpar e renovar essas energias, entendeu? Então, o vaso fechado, a porta do banheiro fechada. O banho, né? Eu já Sim. Ali, uma limpeza que leva ali já é um ritual. Já é um ritual. Entendeu? Se você se concentrar, se você se conectar, ali já vira um ritual. Isso. Né? Então, assim como tem essa questão da pessoa se cuidar, entendeu? Como também a gente chega um momento, você tem que fazer terapia, você tem que procurar uma pessoa para ver como é que estão seus chakras, sua energia, entendeu? Porque não é só o ambiente, eu acho que é um conjunto. Né? Eu costumo dizer assim, às vezes a pessoa faz um tratamento, mas chega em casa, tudo continua da mesma forma. Né? Não muda nada. Então, assim, não adianta, você também tem que mexer nessa energia. Tudo está interligado. Tudo. Principalmente se tiver um casal em desarmonia. Aí, por exemplo, no seu caso, você faz o quê? Aí você já mexeu com o marido, vamos dizer, já mandou para a Manuela fazer a anamnese da casa, o que é que podia melhorar e tal. Melhorou. Não melhora. É um casal, né? E a gente trabalha essa pessoa ela vai estar ali harmonizada, vai estar com a energia limpa, né? Vai estar com os chakras equilibrados. Naturalmente, o ambiente e o parceiro ou a parceira, essa energia vai chegar, vai reverberar. Só que por si só não adianta. Tem que ser os dois, tem que ser todo mundo da casa. Né? Então, assim como a Manuela acabou de falar, não adianta você fazer um alinhamento dos chakras e sua casa está completamente em desordem. Está bagunçada, né? As coisas fora do lugar, porque a energia externa ela reflete a interna. Né? Então, é tudo um conjunto. A gente, quando fala de energia, a gente fala disso tudo. Né? A gente fala de dentro e a gente fala de fora. Exatamente. Eu atendi uma cliente que a questão dela era relacionamento.
Só que ela tinha ainda guardado todos os álbuns do ex-marido dela. Guardado lá no armário, guardadinho. Então, assim, é energia estagnada, entendeu? Completamente. É energia estagnada. A casa dela era extremamente arrumada, mas assim, o dentro do armário é fundamental você ver. E nas gavetas, minha filha perdeu o marido, né, com 3 anos de casada, e ela guardava, claro, né, principalmente as fotos do casamento, que ele começou a passar mal no dia do casamento, tá, enfim, ela guardava. Aí um dia eu fui lá com uma pessoa espírita, amiga minha, eu estava vendo ela muito desagregada, muito desalinhada e tal. Aí fui com um amigo meu, de repente cheguei lá, esse menino espírita, bora ali, André. Entrei lá, buzinei, por sorte ela estava em casa. Aí, primeira coisa que ele percebeu, as fotos todas do marido, assim, num quarto, num aparador que ela tinha. Aí orientou ela, né, que ela guardasse, virasse de cabeça para baixo, até ela desapegar. Depois chegou uma hora que ela realmente desapegou daquela que ela precisava ver a imagem. As pessoas que já se foram, você pode guardar. Criar um álbum legal, bonito, não é deixar de qualquer forma. Exato. Né? Então, assim, cria um álbum, coloca uma caixa, entendeu? Sim. Não é que você tem que jogar fora todas as lembranças. Um espaço, né? É você criar um espaço para isso, exato. entendeu? Agora tem que ser memórias boas. Sim. Porque às vezes as pessoas... eu terminei um relacionamento, entendeu? O namorado deu uma peça caríssima, uma peça que ela, toda vez que ela entra no espaço, tá sempre fazendo associação com a pessoa que ela perdeu. O relacionamento era tóxico, Por exemplo, exatamente. Você está entendendo? Eu tive uma cliente que foi assim. Eu peguei e fiz o questionário dela, né? Eu também faço um questionário para ela poder ver tudo direitinho. E aí sempre me dizia alguma coisa assim. Ela tinha que sair dali. Eu acho que eu comentei com Celeste no outro podcast. E aí, quando eu fui conversar com ela pessoalmente, ela me disse que ela tinha sofrido, entendeu? Violência dentro daquele local. Imagina. Mas ela era totalmente apegada àquele espaço ali, entendeu? São muitas questões Sim, aí, né? sim. O apego. Exatamente. O Material. objeto. Principalmente material. É incrível como o apego material, entendeu? Toca as pessoas. Um móvel, entendeu? Uma escultura, um elemento, você está entendendo? Gente, é incrível. Agora, quando você muda, quando você consegue que o cliente realmente mude aquilo ali, Exato. gente, é outra coisa. Eu tinha no meu outro apartamento um bar, que eu fiz muito bonito e tal, porque meu primeiro marido adorava, né, receber, mas gostava mais de beber do que receber. E esse foi o motivo do casamento ter desandado. Eu parei dele e ficava exatamente aquela coisa pesada do bar. Até que um dia eu dei uma doida assim. Chamei o porteiro, desmontei o bar inteiro, um bar lindo, todo elaborado, com latão, mandei fazer tudo personalizado. Tirei e dei para uma diarista minha. Pronto, para salvação. Aí, a energia que estava ali estagnada. Aquelas começou bebidas, a fluir, dei né? tudo para os porteiros, dei tome, leve tudo. Aí eu pergunto assim para vocês, a gente muda, não muda? A gente corta o cabelo, a gente muda o estilo de roupa, não é? E por que a casa não pode mudar? Deve, não é? né? E deve mudar. Então, assim, quando você faz o seu trabalho, que você alinha os chakras, a pessoa sente aquela energia totalmente renovada, aquela vontade de mudar e tal. Por que a casa dela também não pode mudar? Exato. Né? Eu acho que a casa tem que crescer com a pessoa, tem que se desenvolver com a pessoa, entendeu? Então tem que ter muito Uma evolução. Uma evolução, claro, com certeza. Claro. Com certeza. Com certeza, entendeu? Não tenho dúvida. Mano, agora eu acho uma coisa interessante sua, até comentei outro dia, é que você produz uns elementos, né, diferentes, criados por você, para colocar nos ambientes que estão precisando de saúde. Eu até comentei com o Mads, eu disse assim, olha, eu começava a fazer os trabalhos e indicava os clientes para comprar alguns elementos, né, porque o Feng Shui que eu trabalho, ele é simbólico. Sim. Então, assim, é você olhar para aquela peça e se identificar, poxa, que coisa legal, isso aqui representa o meu momento, entendeu? E aí pegar aquilo ali, comprar e adquirir. Só que as pessoas começaram a ter dificuldade de comprar porque, assim, aqui em Salvador não se tem tantas opções, né? Pelo menos é meio engessado, o pessoal vai nas mesmas feiras, compra a mesma. Exatamente, entendeu? Então, aí o que aconteceu? Eu comecei a produzir algumas coisas, né? Comecei a produzir algumas peças e algumas vezes até direcionada até o próprio atendimento, né?
Então, eu fazia personalizado, exatamente, que tinha a ver com a pessoa, o que ela representa agora. Sim, né? claro. Aquilo que eu falei agora. E é uma peça que vira um afeto, Exato. né? É um amuleto, né? Um Você amuleto. escolhe aquilo, você exatamente, deseja aquilo, exatamente. ela tem um significado. Ela teve aqui, por exemplo, me disse: o que é que você gostaria? Eu quero criar uma frase aqui para você, tal e tal, tal e tal. Então, assim, aí você já faz uma coisa específica exatamente. com o olhar daquela pessoa. Exatamente. Também, né? Porque com cria a aquela. energia da pessoa. Exato, porque cria aquela referência. Sim. Todo mundo tem uma frase, tem uma palavra, tem um mantra. dizer, um mantra, que gosta de ouvir às vezes. Então, por que não fazer uma arte que você possa colocar dentro do seu ambiente e que aquilo você possa ver constantemente, que aquilo traz uma energia boa para você? De bom gosto e específica, né? Sim, Para aquela sim, situação. Isso é que é legal. Com certeza. Não tenha dúvida. Porque tem também as pedras, né? Márcia, você trabalha muito com as pedras, por sinal, me trouxe essa que é lindíssima. É a ametista. É a ametista, é. E tem também a situação das pedras, né? Você também aconselha seus clientes para ter, com certeza, porque quando você as faz esse pedras, estudo. inclusive também no trabalho dela, exato. traz prosperidade, Sim. traz harmonia, né? Então, assim, as pedras, ela tem essa função. Os cristais, eles são seres da natureza, Exato. né? E são os elementos que têm força. Então, quando a gente tá com um problema de sono, de novo falando aqui, né? Que eu trouxe o primeiro exemplo, vou continuar. Sim. Então, a gente pegar ali uma pedra para colocar aqui no frontal, né? Colocar, ela vai ajudar aquilo ali a resolver, Sim. né? De uma forma mais natural, você dormir de uma forma melhor. Então, colocar no coração um cristal de um quartzo verde, um quartzo rosa, aquilo ali vai também te ajudar quando você medita, colocando no seu corpo, né? Sim. Então, assim, as pedras, ela tem essa função, transmutar a energia. Então, se você está com a energia ali parada, estagnada, quando você usa um cristal, ela transmuta. Essa energia, ela transforma, né? Então, ali, para o trabalho de Manuela, eu acho que Sim, deve ter... eu só né? puxo a orelha do cliente, porque às vezes eu chego nas casas, tem um monte de cristal, só que a pessoa não lava, não energiza. Você está entendendo? Então, não assim, funciona bem. Não é para só ter. Você tem que cuidar. Tem que cuidar. É igual a planta. Sim. Entendeu? Não basta você ter só a planta. Isso. Entendeu? Porque a planta é boa para o ambiente e tal. Não, você tem que ter a troca de energia troca. também com a planta. A água corrente, né? Que Exatamente. Às vezes as pessoas não sabem muito o que fazer, como limpar um cristal. E não são todos também que podem ser molhados. Exatamente. Né? Não são todos. Então, sim. por exemplo, a pirita não se molha, a turmalina negra não se molha. Então, tem alguns cristais que se molhar... A limpeza é com o quê? Ele Com uma perde. flanelinha. Então, você pode limpar com um incenso, um palo santo, né, que é natural. Exato. Então você pode muito limpar bom para o dessa ambiente forma, também, o palo santo. Porque o palo santo ele é ótimo, eu adoro. Eu também. Então assim, o cristal que pode molhar, ok, você joga ali na água. Então assim, o que não pode, você pega um sal grosso, coloca ele em cima, ou então coloca ele na luz do sol, coloca ele ali na lua. Sim. Então assim, a limpeza, ela é natural também, né? Legal. Tem a selenita branca Sim. que ela auto-limpa. Né? Então, Como ela pode limpar também esses cristais. Então, aí você pode colocar um cristal em cima desse. Que ela já faz a limpeza. E é faz a importante autolimpeza. você colocar também a intenção do cristal. Com certeza. Né? Eu falei Não é com o só- Celeste, né? No dia que eu apresentei com a ametista, eu falei, coloque sua energia, sua intenção, Exato. porque aqui é um presente, mas a pedra agora é sua Exato. e você vai dar o sentido a ela. Então, dentro do Feng Shui, a gente tem que trabalhar muito com intenção. Sim. Tá? Então, assim, não é só você mudar a cama de lugar, você pintar a parede de uma cor, você mudar a textura de uma almofada, de alguma coisa. Tirar não. o espelho de um lugar. Por Não que é você está fazendo exatamente, isso? é você fazer consciente. Então, geralmente eu falo para os clientes, olha, eu estou aqui te aconselhando, agora o movimento tem que ser seu, É. entendeu? Tem um propósito, né? Exatamente, porque a pessoa tem que fazer um movimento consciente do que ela está fazendo, Claro. tá entendendo? Não adianta entregar ao outro. É isso que eu digo. É uma responsabilidade que a gente... Porque às vezes coisas de casa, a gente transfere essa responsabilidade. Exato, né? exato. Para tudo, até para a própria faxineira. Isso, Se você ajudar mas ela, a coisa flui melhor. Quando né? você coloca a sua energia naquilo que você está fazendo, como ela acabou de falar, Sim. olha,
eu estou te dando o norte, mas quem tem que fazer é você. Exatamente. Então aí a pessoa vai e transfere para outra, acaba não tendo aquele Porque efeito desejado, dela, né? A energia é dela, entendeu? A necessidade de mudança é dela, então ela tem que botar a mão na massa, entendeu? Chega de coisa automatizada, de apertar o botão, entendeu? E o Feng Shui não é isso, não é um botão de liga e desliga, entendeu? Não é assim, faça isso. Não é à toa, né, mano, que a Feng Shui surgiu e foram criando outras vertentes, né? Porque você, por exemplo, que mora no Nordeste, no Brasil, já adequou o Feng Shui para isso, né? Sim. Madsa também é uma estudiosa também, né, do Feng Shui, né? Creio que para você chegar a esse equilíbrio de chakra, você também estudou, né? Não como ela, não Sim. tenho essa expertise, aprofundamento, mas quando a gente fala em equilíbrio energético, a gente fala sobre tudo isso, mas eu não tenho essa expertise dela, Sim. não estudei profundamente, então o que eu sei é muito básico, por isso que eu sempre transfiro para alguém que saiba mais profundamente do assunto. Certo. Entendi. Eu queria lhe perguntar uma coisa, esse título do nosso papo hoje, A Casa Vibra, o Corpo Sente. Aí eu queria que você dissesse o que é que essa frase diz para você. A casa vibra e o corpo sente. O ambiente, ele é muito importante, né? A gente começou falando isso assim, porque tudo que a gente sente no nosso corpo físico, ele vem de outras camadas, de outros corpos sutis. Né? Então, quando a gente fala sobre ambiente, esse ambiente, se ele está um ambiente bagunçado, se ele está um ambiente sujo, poluído, né? Quando a gente sai, não só na nossa casa, mas em outros lugares, o nosso corpo físico, se ele não sentir naquele momento, mas os outros corpos sutis ele pode sentir, né? Então a gente tem o corpo físico, que é esse que a gente conhece, que a gente toca, que a gente sente, mas nós temos o corpo energético, nós temos o corpo emocional, nós temos o corpo espiritual, né? Então esses corpos, ele recebe essa energia, porque na verdade esses corpos recebem primeiro essa energia até chegar no corpo físico. Então esse ambiente, se ele está mal cuidado, o meu corpo energético ele vai sentir. E se eu não cuido disso, ele chega no meu corpo físico através de emoções, através de doenças, através de sensações. Então, o ambiente ele está super interligado ao que a gente sente. A gente tem que estar atento. Às vezes a pessoa está doente, está em casa, está doente, ficou doente, ela não sabe por quê, ela só acha que está doente, né? Então, quando a gente vai investigar, é muito além disso. Né? Então, ela pode ter pego uma energia de um lugar que ela foi, né? Então, eu falei aqui em outro momento e repito, tem vários lugares que têm uma energia muito pesada, carregada, né? Repartições públicas, cemitério, hospitais, né? Então, tem lugares que energeticamente já por si só são lugares inóspitos, né? Então, se você chega com a energia ali aberta, que você não está preparado, você recebe. Se for uma pessoa muito sensível, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito sensível ao ambiente, eu já capto imediatamente. Então, se eu não tiver com esse cuidado comigo, assim, constantemente, eu acabo atraindo para o meu corpo físico e eu sinto imediatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muito, e tá atenta, né? Tá sempre alerta. Né? Não, com certeza. Quantas vezes a gente chega num lugar e a gente, até na casa de um amigo, uma coisa assim, que a gente nunca foi e tal, e a gente chega e não se sente bem, não sabe por quê, entendeu? Pode estar arrumadíssima, mas existe alguma coisa que precisa ser cuidada, né? Então, é isso que é importante, a pessoa poder olhar para a sua casa como um todo. Sim. E outra coisa que é importante é ela funcionar também como um todo, né? Então, isso também é fundamental. Fundamental. Agora, Manu, eu lhe pergunto outra coisa. Para essa vibração da casa, do espaço, você trabalha muitas cores também? Você crê que as cores realmente podem causar um equilíbrio, um desequilíbrio? Sem dúvida. Eu acredito que quando a gente chega num espaço, a primeira coisa que é o olhar. Entendeu? O sentido da visão é o principal, né? Então aquilo interfere bastante. E eu gosto também de respeitar muito o gosto pessoal de cada cliente. Claro. Porque não é porque o vermelho reflete o sucesso que eu vou pintar a área dele do sucesso na casa de vermelho. Claro. É uma cor que ele não gosta,
não tem sintonia com ele. Então a gente cria outros elementos, como o próprio cristal, entendeu? Como outros elementos que a gente pode colocar, uma almofada, uma poltrona. Exatamente. Claro. Você está entendendo? Mas a Pequenos cor. pontos, né? Exatamente. Pequenos pontos de luz, entendeu? Que a partir do momento que ele entrar, ele cria essa associação de imediato. Sim. Entendeu? Então a cor é fundamental. Ela é super importante. Entendeu? Você criar pontos de luz, pontos de interesse, para que justamente tenha essa associação do cliente entrar no próprio espaço dele. Às vezes eu faço algum exercício tipo meditação, né? Dele fechar os olhos, criar um clima, ele entrando na casa dele, entendeu? Qual é o principal objeto que ele percebe? Tá entendendo? Então, Claro. muitas Qual é a vezes. cor que lhe vem na mente, exatamente, né? Entendeu? Então, muitas vezes existem essa. Eu sempre peço assim: vá para um lugar que você quer ir agora. Aí ele vai. Aí eu digo: você escolhe agora um objeto, qualquer coisa que faça uma associação positiva e depois uma associação negativa. Entendeu? E aí depois a gente faz a interpretação desses dois elementos, o que é que esses dois elementos representam dentro daquele ambiente. E aí a gente pode começar a trabalhar e a desenvolver, entendeu? A ambientação desse espaço. Isso é um diagnóstico muito bacana. Porque faz com que a pessoa se conecte à casa também. Isso. Entendeu? Por exemplo, quando você fala para a pessoa, vamos começar a trabalhar o Feng Shui, eu tô ansiosa, bora logo trabalhar. Faz o seguinte, inicia com arrumação. Claro. Pega um dia, um final de semana, que você não tenha compromisso, entendeu? Pega o armário, começa a arrumar. Isso é terapêutico. Isso é terapêutico. Começa a analisar suas roupas, as coisas que você tem, as coisas que você possui. E principalmente coisa de herança também, né? Que eu já contei aqui em um podcast de uma cliente minha que ela não conseguia fechar a venda do imóvel. E quando eu fui lá, com a minha cliente que estava interessada, eu descobri todos os casacos da mãe que tinha morrido, a dentadura da mãe que tinha morrido estava no banheiro. Quer dizer, Tudo guardado. não tirou. Então, assim, a alma daquela senhora que faleceu estava ali. Entendeu? Gente, tudo absorve. As paredes absorvem energia, entendeu? Criando formas, pensamentos. Sim, exatamente. Por isso que quando a pessoa se muda, ou um apartamento que ela comprou, ou um alugado, é sempre indicado que você pinte, Exato. entendeu? Faça uma limpeza que você mesmo, faça uma limpeza através da pintura e também outros tipos de limpeza que você pode no fazer. candomblé, já usam folhas e o sal Isso, grosso. Né? exatamente. O Na próprio Umbanda álcool, também. já vi muita gente A própria orientando alfazema, entendeu? alfazema. Qualquer ritual que você faça, entendeu? Aquilo ali, ele já é uma ferramenta para criar uma outra vibe, uma outra energia. A própria água, como a gente estava falando aqui, do banho, entendeu? Uma faxina geral também lava tudo, né? Exatamente. Mas aí eu me lembro que a pessoa que queria comprar estava tão ansiosa que ela disse, pelo amor de Deus, tire tudo hoje de sua mãe. Aí ela obedeceu. Ela também chamou uma caminhonete lá, não me lembro de quem, com as caixas e levou todos os casacos da mãe. Menina, no final de semana fecharam tudo. Fechou o negócio. Coisa de você valorizar, de você abrir as janelas, deixar o sol entrar, entendeu? Deixar o ar natural penetrar na sua casa, tá entendendo? A questão da iluminação natural também, entendeu? Exatamente, é fundamental. O solejamento. Exato. E tem outro fator aí que você falou agora, Celeste, que eu acho também que é muito importante, que, por exemplo, você falou aí que essa sua cliente, ela tinha coisas ali guardadas, né, da mãe. Então, às vezes, também a pessoa, ela tem um pensamento repetitivos ali daquilo, né? Eu quero vender, eu preciso vender. Ela mesma começa a bloquear a situação. Sim. Acontece muito esses casos comigo, né, da pessoa quando ela vem. Eu tenho um cliente assim queridíssimo que quando eu atendi ele tinha se separado e já tinha alguns anos tentando vender um imóvel. Nossa. Né? Ele já morava em outro imóvel, mas estava tentando resolver essa situação. Vender aquele imóvel. Para vender esse imóvel. E aí, quando a gente estava ali trabalhando, né, a energia dele em relação ao imóvel estava bloqueado, porque ele queria tanto que resolvesse que ele mesmo bloqueou a situação. E aí, quando a gente trabalhou... tanta ansiedade, tantas questões, eu preciso, eu quero, eu tenho,
que aí você bloqueia isso. Então, o nosso pensamento... A carga fica pesada, né? E quando a gente trabalhou isso, que estava bloqueado, a gente trabalhou, desbloqueou, trabalhamos acho que 2 sessões. Me lembro como hoje, que ele me mandou um áudio assim gigante, brinco com ele, era um podcast o áudio, e ele feliz porque o imóvel tinha conseguido vender. Né, ele conseguiu vender esse imóvel e resolveu a vida dele, porque a vida dele estava parada ali, ele estava tão travado com aquilo ali que ele ficou, né, feliz com essa situação. E assim, é muito recorrente acontecer isso, do cliente chegar, né, ó, eu tenho uma situação que está travada, mas não é a situação que está travada, você está travando a situação. Sim, né? Porque o que tá acontece é isso, a né? gente vai travando as coisas, a gente quer tanto, a gente fica tão ansioso com tudo, que a gente vai travando essas situações na nossa vida. Por isso que o olhar de quem está fora do processo é importante. Sem dúvida. Aí quem olha, que está fora, afastado daquela situação, que você está ali no turbilhão de emoções, né? Isso. Vê uma pessoa com olhar de fora, como você fez, analisou, não, vamos resolver. E ainda bem que ele absorveu, né, a orientação. Eu estou pegando aqui uma pesquinha, entendeu? Quero fazer uma pergunta aqui a Madis, aí depois fazer outra para a Mano. Como é que o nosso campo energético influencia a nossa vida? Em tudo. Porque tudo é energia, né? Então, como é que isso influencia a nossa vida? Se eu começo a perceber isso nas situações corriqueiras do dia a dia. Se eu ando doente, se eu ando cansada, se eu ando irritada, se eu ando ansiosa, se eu não tenho energia, vitalidade para nada, então alguma coisa está errada. Sim. Né? Então, isso influencia a vida. Né? Eu não consigo fazer uma atividade física, eu não consigo trabalhar direito, eu não tenho foco. Então, quando a gente vai colocar esse trabalho, qualquer trabalho energético, eu não estou falando só com alinhamento do chakra comigo, mas com qualquer profissional que você vai fazer, se você começa a fazer isso, você começa a ver a energia fluindo. Né? Então, assim, é mágico. Né? O mundo invisível, né, é aquilo que a gente comentou um dia assim, sobre a questão dos céticos. As pessoas que são céticas, elas ficam incrédulas ali, mas como é que no chakra, eu não estou nem vendo onde é que eles estão, onde é que eles vivem. Né? Então, assim, quando a gente começa a trabalhar essa energia, a gente vê nossa vida fluindo, a gente vê resultado, a gente vê as coisas que estavam, os entraves, né? Aquelas coisas travadas ali, andando, acontecendo. Então, assim, influencia em tudo. Né, na saúde, quantas pessoas que chegam ali com problemas digestivos e falando que tem problemas, tem gastrite, que tem úlcera. Então, chegou no corpo físico por quê? Porque eu absorvi muitas coisas do ambiente, né? Eu fui digerindo muitas situações ali, e isso foi acontecendo até chegar no meu corpo físico. Vai acumulando. Explode, né? Então, a metafísica da saúde, que eu acho assim magnífica, eu acho fantástica, ela traz isso assim, né? Que tudo está relacionado a um sentimento, né? Por exemplo, aquela pessoa que sente muita raiva, que passa muita raiva, que sente essas questões mais assim fáceis, né? Qualquer coisa ela sente raiva, ela provavelmente vai ter ali uma questão com o fígado. Né? Então, a pessoa que tem problema de tristeza, ela vai ter problema no pulmão. Então, associa essas emoções a um órgão e tem muito a ver. Se a gente pegar, né, a gente olha para a nossa vida, a gente não olha para o outro, a gente olha para a gente. Então, você associa o que você passa, né, assim, as suas situações, como eu já contei aqui no meu primeiro episódio aqui com você, tantas questões de saúde que eu tinha, enxaqueca que eu vivia com mais de 12 anos. E que bombou, você lembra, menina, 2.000 e tantas visualizações, como as pessoas anseiam por esse assunto. Ah, sim, eu sim. sempre ali, buscando um médico, tentando resolver. Porque as pessoas acham que muitas vezes é só remédio, né? Você tem que tomar um remédio. É muito importante a gente procurar um médico, eu acho que é extremamente importante. Claro. Mas não é só isso. Né? Não é só isso. Às vezes são 3, 4 assuntos, vamos dizer assim, né? Sim. Como estávamos Não, comentando. claro, é fundamental que ela pesquise, que ela veja, mas muitas vezes não é só o remédio que vai justamente ajudar, entendeu? Ajudar. Então as pessoas acham que tem que, por obrigação, tomar o remédio. Às vezes a solução também é mais simples, né? Muito que é isso que a gente está a natureza está aí, dissertando. a fonte
ela é inesgotável, né? Então, tanto para o ambiente dela, da casa, como para o equilíbrio energético, gente, o sol, vai tomar sol, né? Exato. Vai tomar um Andar banho na de praia, mar, exato. vai colocar os pés na areia. Coloca umas flores né? em casa, que é uma coisa que Ai, me maravilhoso. Isso, abre a janela. Gosto muito, né? Quando a energia tô sentindo muito pesada, bota umas rosas brancas, deixa ela florir e murchar. Até o colorido mesmo, entendeu? Para você levar para os espaços, para o ambiente. E são coisas simples que a gente está falando, que não precisa você... E a gente tem costume sempre de, só vou comprar flores quando eu vou dar uma festa, Mas ou não então é. vou quando é aniversário de alguém, Exato. né? Exato. Então é aquela velha história da louça que você guarda só para momentos. Nossa. Mas assim, você também você é é a pessoa importante. mais importante da sua vida. Com certeza, Eu entendeu? uso tudo meu também. Uso minha louça, os meus copos, meu joguinho americano, Sim. minhas xicrinhas, adoro colecionar xícara, que por sinal... Essa é eu linda, coloquei- inclusive. Linda, maravilhosa, parece um coraçãozinho. Daqui a mês, ela fez com a logomarca do M, tá vendo? De mulher. Mulher decora. Tá bom. Colocou aqui Tô no vendo pinizinho, agora. né? E aí ela disse, vou fazer alça diferente, com o Mzinho de mulher. Olha. Então foi bem focada, botou rodo. Bem todo. personalizada. Olha Bem como bem. isso é afetivo para você. Total. Que carinho, né, menina? Quando eu recebi isso, meu Deus, que coisa linda isso, né? Ela fez específico, me pediu, manda sua logomarca, mas eu não tô sabendo o que é. E me mandou esse Olha que presente. surpresa gostosa, né? Tem pessoas assim, que a gente se conecta de uma forma linda, né? Exatamente. Pois é, é isso. Então, vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui, porque o assunto é muito extenso e muito importante, né? A gente leva um tempão aqui conversando tranquilamente. E como? Aí eu vou lhe perguntar. O que acontece, mano, quando essa energia não é cuidada dentro de uma casa? Quando ela não é cuidada, muitas vezes ela começa a afetar justamente a parte física da pessoa. Sim. Entendeu? E em outros casos, quando o físico dela não está legal, ela começa a se reportar na própria casa, né? Quando a gente tem a luz elétrica que começa a falhar, você está entendendo? Que eu te falei, a eletricidade tem muito a ver com a questão da energia, Claro, né, da pessoa, tem tudo a ver. né? Então, assim, a questão da água, quando começa a pingar, uma porta que range. Então, quando as coisas não estão funcionando... Golpe de ariete, eu percebo muito em casa, né? Você que também é dessa área de arquitetura e design. O golpe de ariete é quando você, às vezes, do nada, nem dá uma descarga nem nada, e aí a descarga dá... Exato. Né? Então, É uma falha que tem ali, Uma falha. entendeu? Então, assim, mas por que você acha que isso tem a ver com a pessoa? Porque quando a gente pega a planta baixa, como eu te falei, eu trabalho com a planta baixa emocional, que é a planta que a pessoa mesmo desenha, Sim, né? achei isso muito bacana. Independente de ela saber desenhar ou não, é ela que desenha a planta dela. Então, através da planta baixa, a gente identifica as 9 áreas principais da vida. Então, aquele ambiente que está tendo algum tipo de problema, a gente vai lá, entendeu? Vai ver na planta baixa qual é o significado dele, Sim. entendeu? Em que área ele está, né? Então, a partir do momento que a gente identifica a área dele, aí a gente vai dizer o que está acontecendo com você. Aí a gente cura o físico, trabalha, conserta o físico, entendeu? E também trabalha o emocional, certo? Então, a gente faz geralmente nesse sentido. Como a casa é o seu reflexo, então ela vai te mostrar também, ela ali tem a sua energia. A casa é o lugar onde você chega, tira a sua máscara de trabalho e é Tira você a fantasia, mesmo. Exatamente, e é você mesmo. Então é totalmente ali a sua energia e de quem mora com você. Entendeu? É você com você. Então, assim, a partir do Baguá, a gente pode identificar que área você precisa olhar e ter cuidado. Entendeu? Também não dispenso a ajuda, se for um caso mais grave, da pessoa realmente ir no médico, entendeu? Psicólogo, Direitinho, psiquiatra, fazer terapeuta. terapia, tá entendendo? Porque o o Feng reiki, Shui, tem outras exato, coisas que você o falou, Feng muitas Shui, coisas. ele é terapêutico, mas Sim. ele não é, entendeu? Um remédio, uma coisa que vai funcionar 100%. É um movimento que você faz. Uma ferramenta É uma mais. ferramenta, de entendeu? trabalho. Muitas pessoas cura. falam que é um estilo de vida também que você tem, de você se preocupar em você observar a sua casa, entendeu? Que é a mesma coisa de você se observar, né? Justamente por causa desse reflexo. Porque a sua casa, ela conta as suas memórias, ela conta a sua história, né?
Então, a gente fala o quê? As histórias que você não quer que faça mais parte da sua caminhada daqui para frente, você tem que descartar. Entendeu? O que tem que ter na sua casa hoje é o que tem a ver, o que faz sentido com o seu presente e aquilo que você quer para o seu futuro. Claro. Pronto. Exatamente. No presente você tem que plantar o futuro, né? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Agora, ficar cultuando coisas que foram passadas, carregadas e que não fizeram bem, que não tem uma associação. Ah, minha mãe me batia muito. Ficava de castigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ela tem lá uma peça que foi a mãe que deu. Claro que no inconsciente ela vai ter essa associação. Exato. Entendeu? Em algum momento isso pode dar um gatilho. Exatamente, né? Cria gatilhos. E os gatilhos são os piores, né? Se você não tratar esses gatilhos, como eu falei antes, Roberto, minha filha perdeu o marido e foi de uma forma bem traumática. Não quis fazer terapia. Foi um direito dela, né? Eu tentei, sim, claro. Ainda levei. Né? Aí, de vez em quando, ela tinha os gatilhos. Aí, o médico me dizia, né? O terapeuta dela, ela não trabalhou esses gatilhos. Então, eles ficam ali adormecidos. Exatamente. Sim, exatamente. Precisa ressignificar, né? A gente tem que ressignificar, porque todos nós temos gatilhos de alguma forma, né? Na infância, na adolescência. Em todas as fases, né? Em todas as fases da vida. Então, a gente tem que ir buscando. Agora, isso a gente sabe como? Através do autoconhecimento. Sim. Né? Eu vou esperar que alguém chegue e me fale isso? Não, eu preciso ir identificando. Se auto-observar. Se auto-observando. Então, isso é fundamental. O autoconhecimento, ele é fundamental para qualquer ser nesse planeta. E a partir do momento que a pessoa toma a iniciativa de buscar essa ferramenta, entendeu? Independente de que ferramenta for, mas buscar essa melhora, entendeu? Isso aí já é um grande passo. Só em você se abrir, entendeu? Para uma consulta com Madsa, para uma consulta comigo, isso já é um portal. Sim. Já é um grande passo que a pessoa está dando. Exatamente. Né? Eu falo isso com todos os clientes que chegam para mim, assim, o primeiro grande passo você já deu. Exato. Sim. Eu recebo pessoas que assim é uma passada, né? Não é nem um passo só. Por exemplo, eu tenho uma cliente que está comigo assim já há uns 3, 4 anos e a gente faz ali quinzenalmente as sessões e quando ela chegou no primeiro momento, ela já fazia terapia, né? Ela é acompanhada com psiquiatra, com psicólogo, e já há uns 10 anos. E naquele momento que ela chegou, daquele turbilhão, e né? quando ela chegou para mim, ela chegou com várias situações, assim, difíceis de vida, né? De abusos, né? E aí quando ela chegou e me trouxe aquilo ali, aí a primeira pergunta que eu fiz, né? Porque eu achei que era um assunto muito denso, assim, né? Uma pessoa sofrer abuso na infância, na adolescência, por tanto tempo. Como é que era tratado isso na terapia dela, né? E aí ela falou assim, eu nunca tive coragem de contar. E naquele momento, assim, eu me senti honrada e estar ali por ser um instrumento divino, sim, né, de chegar para mim, essa pessoa, trazer esse assunto sem, ao menos assim, é uma confiança, total, né? E igual um confessionário mesmo, você vai, e né? Aí, de repente, né, você acolher essa pessoa, trabalhar isso com ela e aí direcionar para voltar para onde ela já deveria ter começado, que era lá, naquele lugar, sim, terapêutico, né, onde ela iniciou. Então, aí ela volta para esse lugar e trabalha essas questões com pessoas que estudaram para trabalhar isso, né? Então, assim, exatamente. Então, tem questões assim que são que não tem preço, né? Então, cada consulente que chega para mim assim, para mim, Celeste, eu ganho mais. É um prêmio, né? Eu ganho como mais, se a gente aprendesse, né? É uma troca. A gente aprende. É uma troca perfeita. Entendeu? Aprende muito. É uma troca perfeita. E eu acho que às vezes tem clientes que chegam com situações que a gente nunca vivenciou e a gente vai lá, vai pesquisar, vai tentar compreender. Atípicas, né? Exatamente. E aí quando a pessoa acha que você ajudou, é o contrário, você foi ajudado. Né? Você que foi ajudado. É uma bênção, né? É uma bênção. Bom, eu queria agora que você passasse, Madsa, cada uma passe uma mensagem para as pessoas que estão com um problema pessoal. Como elas podem startar esse tratamento? A mensagem que eu deixo é a mesma sempre. Energia é tudo. É verdade. Gente, cuide da sua.
energia, vai trabalhar. Eu não posso pagar um terapeuta agora. Tudo bem, vai para a praia. A nossa cidade tem sol o ano inteiro, né? Quando você for para o seu banho, a gente falou do banho aqui, Chico Xavier já falava que o banho ele tem o mesmo poder de um passe. Sim, né? Então, de um passe energético. Então, quando você for para o seu banho, quando você estiver ali com a água caindo no seu corpo, mentaliza coisas boas, né? Tenha pensamentos positivos, né? Já é um grande passo. Sim. Mas eu quero tratar isso. Me procure Manuela, tem tantos profissionais aí. Agora, com cuidado, né? Porque quando a gente abre nosso campo energético, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente está fazendo isso. Tem que confiar naquela pessoa que você está se consultando. Consulte quem veja o histórico, vá através de alguém que já fez, por uma indicação, porque o nosso campo energético, ele é muito precioso. Sim. Eu não posso dar para qualquer pessoa, né? Então, assim, mas cuide, né? Eu acho que é o primeiro grande passo. E só vai. Isso é bom. Mano, e você? Para quem estiver sentindo um desequilíbrio na sua casa ou no seu escritório, eu vou só complementar o que Madissa disse, entendeu? Eu acho assim que um dos primeiros passos é a gente começar a observar a nossa casa, o nosso guarda-roupa, como se fosse a nossa mente, a nossa caixinha que a gente vai guardando várias coisas lá. Então, quando a gente vai arrumar o guarda-roupa, a gente começa a questionar várias coisas, uma roupa que a gente usou numa época, em outra, enfim. Então, eu acho que essa forma de você arrumar o guarda-roupa vai também te limpando, vai também aliviando. Quando você começa a tirar os pesos, as coisas que você não usa, como eu te falei, existe um estudo que diz que apenas 20% do que a gente tem no guarda-roupa é o que a gente usa. É verdade. Né? Então, assim, quando você vai aliviando esse peso, exatamente, esse pequeno movimento, ele vai começando a tirar o peso. Aliviar o peso. Exatamente. Então, você começa a ter uma outra visão. É um exercício que a pessoa pode achar banal, mas é um exercício muito gostoso de fazer, entendeu? De você arrumar. Eu faço isso, eu acho que umas 2, 3 vezes no ano, assim. Mano, outra coisa, hoje com tanto brechó de artigos de casa, como a roupa e tudo. Tá joia, eu vejo. Outro dia eu vi um brechó, o cara só de joia de Agastelo. Se você não quiser desapegou, quer vender. Você quer vender, vai lá, venda, entendeu? Centros espíritas, exatamente. Lugares de pessoas necessitadas, né? Asilos. Doações. Exatamente, lá no Cumoa mesmo, o pessoal recebe muita doação, porque ele tem um local lá que ele vende as peças, ou então doa para as comunidades, você está entendendo? Então, gente, a partir do momento que você cria esse movimento, a energia começa a circular, entendeu? E você vai começar a se sentir... doar, né? O doar, para mim, é uma coisa maravilhosa. É fundamental. Rui, meu marido, diz sempre uma coisa muito interessante. Contra a força do amor não tem nada. Né? Porque às vezes a pessoa, fulano me jogou uma energia horrorosa. Também, acredito super nisso. Aí Rui diz isso, para mim a flecha mais forte é do amor, não tem outra. Com certeza. É a mesma do ódio, do jeito que vem. Se você transfere de volta o amor, exatamente, aquilo passa batido por você. Eu também acho, eu também acredito muito. E não deixa de ser energia. Exatamente. Então vamos falar, em vez da flecha, vamos falar da energia do amor, que é a mais poderosa. Que é a mais poderosa. Entendeu? Então, assim, criando esse movimento, né? E assim, se cuide, né? Você, o seu corpo físico, o seu corpo espiritual, e cuide também da sua casa, né? Que é o seu abrigo, que é o seu ninho, que é o seu sagrado, né? Veja isso como seu sagrado. Como seu sagrado, exatamente. Então, as pessoas nos assistiram e estão vendo como não é complicado, né? Eu vou colocar depois aqui o Instagram de cada uma de vocês, porque todas vocês atendem pelo direct também, né? Sim, sim. E para que as pessoas tomem a iniciativa, né, de buscar essa ajuda, caso estejam com alguma dificuldade, né? Tanto na energia de casa, como na energia da alma e do corpo. Exatamente. Gente, brigadão, esse assunto vai render, não é à toa, né, que está um assunto super em evidência, né? Se complementou, né? Porque o nosso assunto, na verdade, se complementa. Se complementou. Né? Integra, porque a gente está falando de uma coisa só. De uma coisa só, exatamente. E que bom essa conexão, que nada é à toa. Não, né? De forma nenhuma. Madissa me chegou através de Pedro, Manuela eu já conhecia, aí veio, me procurou, vamos fazer, vamos, e minha amiga, como eu já falei aqui, da Arquitetura do Habitat, que é uma grande amiga de científico, que há anos que eu não encontrava a Kátia. Por acaso, outro dia nos cruzamos, fui seguir ela no Instagram e ela tem um assunto super pertinente também.
Já fizemos aqui também um podcast com o Mads. Então, esse assunto vai render. Com certeza. Com E certeza. a gente está aqui para isso, para ajudar. Sim, sim. Né? Mesmo que a pessoa não queira um atendimento, mas se quiser tirar alguma dúvida, né? Uma troca, uma sugestão, né? Uma sugestão do que se fazer. Claro. Eu sempre me coloco à disposição. Eu também. Manuela está aqui, eu tenho certeza que também. Sim, nesse com intuito. certeza. E o que a gente quer é isso, né? Eu entendi o meu papel na vida, meu propósito que é esse, né? É passar conhecimento, porque o conhecimento por si só, ele não serve. Sim, ele tem que ser passado. Tem que ter uma função. Tem que ter uma função. Sim. Então, eu entendi isso e eu estou aqui para isso, né? Maravilha. Então, eu agradeço mais uma vez. Obrigadíssimo vocês estarem aqui. Eu vou pedir a David